Telespectador e telespectadora, nós procuramos a Alexandra Palhano, ela é da Gerência para Assuntos Indígenas. O nosso programa tem debatido a questão social. Nós temos visto quase que diariamente crianças indígenas circulando pelas avenidas de Chapecó em condições de risco. Ouvimos as conselheiras tutelares, Alexandra, e elas atribuíram a responsabilidade à Gerência para Assuntos Indígenas. O que você tem a dizer diante desta situação, Alexandra? Bom, o nosso trabalho é de orientar e prevenir. Nós temos o serviço de convivência dentro da aldeia, onde nós trabalhamos todas as palestras, assuntos que até então eram tabus dentro das aldeias. Trabalhamos também essa situação de rua que as crianças ficam com todas as crianças lá. Nós temos hoje 68 crianças que nós atendemos e adolescentes. E fazemos abordagem social com o resgate social. Então, todo esse trabalho de orientação e prevenção nós estamos fazendo. Só para esclarecer para o telespectador e a telespectadora, o nível de cultura da Alexandra, ela é formado em ADM, Administração, e também Magistério com Trilingue. Você fala diversas... Bilingue. Bilingue. Isso. 2 línguas. Isso. Você fala o nosso português e mais... E o caigangue. E o caigangue. Então, por isso, a Alexandra, ela tem essa facilidade de se comunicar com o indígena, porque eles compreendem a língua que ela também fala. Mas o assunto em questão é aqui, então, deixar bem claro que a responsabilidade, nós temos aqui, por exemplo, diversas atas, diversas reuniões, Ministério Público Federal, envolvendo outras entidades, como o Conselho Tutelar. Isso. Como um assunto bem complexo, né, e o problema já há mais de 30 anos, né, os indígenas vivem nessa situação na rua. Isso é crônico, então? Quase, né? Nós pensamos em reunir as lideranças indígenas para refletir sobre esse assunto. Onde que estava a questão cultural, né, da criança pedindo esmola, da criança pedindo restos, dormindo em rodoviária. Assim, em momento algum, a gente se opõe a venda do artesanato indígena, mas que seja feita pelo adulto e que a criança não fique exposta, né, à situação de mendicância, como a gente está vendo. A situação de risco. Isso, de risco. E nós temos aqui várias atas, onde nós firmamos junto ao judiciário, com as lideranças indígenas, e várias instituições foram chamadas, que hoje atuam direta e indiretamente dentro das aldeias indígenas, para a gente fazer essa rede funcionar e melhorar o atendimento e a qualidade de vida dos indígenas, né, dentro da aldeia. E as crianças aqui a gente amenizar, porque o direito de ir e vir nós não podemos evitar isso. Então, assim, orientamos os pais, orientamos as crianças, mas não podemos, além da orientação da criança, né, nem recolher, nem... Isso não é de competência da gerência? Não. De competência, então, seria de quem? Do próprio cacique de cada reserva? Olha, eu não sei o que a legislação diz. Acho que só a gente ler a legislação, a gente vai saber qual que é a função de cada um, né? Então, assim... A legislação diz que o ECA, que as crianças têm seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando fala em criança, há jurisprudência e também não se faz discriminação de pele, ou seja, índio, branco, pardo e etc. e tal. É bem claro, né? E quem deve proteger, então, é o Conselho Tutelar. Olha, eu acho que todo mundo tem que proteger, né? Então, assim, eu não vou discutir funções, nada, falar sobre o nosso trabalho. E a gente atua bastante com as crianças, na prevenção e orientação com os pais, com as lideranças. A gente tenta esclarecer o risco, o perigo que a criança corre estando exposta assim. E hoje nós estamos tendo... Mas vocês já reuniram os caciques. Sim, o que vocês ficou acordado nessas reuniões de vocês? Então, inicialmente a gente puxou o assunto para refletir, né, e conscientizar eles na ajuda de orientar cada um da sua comunidade. Fomos até Nonoai, reunimos 100% das lideranças indígenas das outras aldeias, porque na abordagem a gente sabe que alguns são oriundos do Rio Grande do Sul,
Então, assim, agora temos pouquíssimos casos no Rio Grande do Sul aqui, e os caciques de lá se comprometeram a controlar o fluxo de indígenas que vêm para cá, e os que vierem, para que eles entrem em contato antes, para que as vagas do albergue reservadas para indígenas, né, estejam à disposição. Tipo, o índio não é proibido de vir para a cidade, não, mas ele deve comunicar primeiramente o cacique, a liderança que vai entrar em contato isso, com o albergue aqui. Nós temos esse isso, albergue? Sim, 6 vagas para indígenas adultos, né? 6 vagas, indígenas adultos. Para criança não há vagas. Não, porque o albergue não é um espaço para criança também, né? E o próprio estatuto do albergue não permite criança. Então, literalmente, a criança deve permanecer na aldeia. É o que nós orientamos, sim, porque eles têm todo o atendimento lá. Nós temos o serviço de convivência que funciona no contraturno escolar. Então, lá eles fazem atividades diferenciadas, eles fazem passeios, eles saem da escola, vêm, almoçam, tem uma refeição boa. Então, assim, não há necessidade de estar 10, 15 dias aqui, sim. E sem contar que a frequência escolar, né, que eles vão estar tendo também. E ainda a gente está trabalhando bastante em cima disso, porque teve um pouco de resistência dos indígenas quanto a isso. Mas agora eles estão começando a entender mais. Na verdade, a nossa intenção, Alexandra, você que também é indígena, né? Sim. A nossa intenção não é aqui criticar o índio e muito menos desmoralizar o índio. A nossa intenção, o nosso programa, o Cidadão no Comando, que é um programa que apresenta denúncias e é um programa investigativo, a nossa intenção é a das melhores, é de ajudar também a resolver os problemas crônicos da nossa sociedade. E nós, andando por aí, a gente observa que há ainda crianças nos semáforos, e eu tenho um pouquinho de conhecimento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá é muito claro, com relação à criança até 12 anos, que não pode ficar na rua, não pode ficar à mercê. E eu só quero saber, de fato, de quem é a responsabilidade, só isso. Porque nós temos aqui, você falou da sociedade, nós temos aqui um ofício, se me permite, vou mostrar, aqui, ó. Há que se ressaltar que tais atribuições são exclusivas, e depois vou mostrar na tela, exclusivas do Conselho Tutelar, não podendo ser delegadas e nem mesmo exercidas, ainda que em situações excepcionais, por nenhum outro órgão ou entidade. E também diz assim, ó, por fim, destaco que a omissão injustificada do cumprimento de suas atribuições poderá acarretar ao conselheiro tutelar o afastamento, a função ou mesmo a cassação de seu mandato, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. Isso aqui ainda foi na comarca de Chapecó, juiz Celso Henrique de Castro Batista, que expediu esse ofício número 026/2013, de outubro, 18 de outubro do ano passado. Então, aqui fica muito bem claro de quem é a responsabilidade. Então, como eu havia falado, o nosso trabalho de abordagem está sendo feito. Vocês fazem abordagem? Sim, com o resgate social nós saímos. Eu acompanho... Vocês têm recolhido as crianças? Não, nós não podemos, né? Não podemos. Nós fazemos a abordagem das crianças também. E daí falam o que para eles? Pela situação que eles se encontram, a gente orienta para não ficar pedindo moedas, para sempre ficar perto do pai e da mãe, ou o risco de ser atropelado, ou o risco de ter pessoas com más intenções, né, na rodoviária, porque é um fluxo direto de pessoas que a gente não sabe quais as intenções, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar nesse... E com os adultos você conversa também? Também, principalmente com os adultos, né? E o que você fala com eles? Nós orientamos os pais na abordagem, nós pedimos de onde que eles são. Eu conheço todos os indígenas daqui, então... E se eles falar em caigangue, você também fala em caigangue? Também. Então, assim, eu procuro falar mais em português até para os colegas, né, que estão acompanhando, não se sentirem constrangidos, né, e numa próxima eu falo isso porque eu recebi a denúncia de que as conselheiras abordam eles para conversar, eles começam a falar em caigangue. Então, dificulta esse diálogo entre conselheira e os indígenas.
Não, eles também falam português. Bem, não tem dificuldade de entender a língua portuguesa. E esses dias eu falei com o secretário de Assistência Social, Ivaldo Pisinato, popularmente conhecido como Gringo. Ele me falou de uma campanha que está para sair com relação a não dê esmolas. Vai ser também direcionada esta campanha para os indígenas ou não, Alexandra? Com certeza, com certeza. Vai ser direcionado, sim, como eu disse, a criança indígena. Criança e adolescente indígena não tem diferença alguma de outra criança. E vai entrar também a campanha para a criança indígena. Então, qual é a tua orientação para as pessoas que estão nos vendo agora? Para dar esmola para as crianças indígenas ou não? Não, não. Não deem esmolas, não motivem cada vez mais que as crianças venham e fiquem nos semáforos. Nós pedimos a ajuda de vocês na orientação para que elas não fiquem nos semáforos, em porta de restaurantes, pedindo moeda, pedindo o resto de comida. E qualquer coisa nos procurar, que nós estamos para ajudar e para fazer maiores orientações, caso necessário. Vocês têm chamado o conselho para ir nesses casos? Em alguns casos, sim. Eles têm atendido a solicitação? Alguns casos, sim. Alguns casos. Sim, vão. Alexandra, são inúmeras reuniões que vocês vêm realizando. Muitas reuniões no Ministério Público Federal, na Justiça Federal. E agora nós temos o procurador do MPF, que é nosso parceiro, para reforçar os nossos acordos com as lideranças indígenas. Sexta-feira agora nós fizemos uma na aldeia Condá com toda a comunidade, com a liderança, junto com o Dr. Carlos, para orientar eles nesse sentido de vir para a cidade, a prevenção. O doutor esclareceu sobre a situação das crianças, que os adultos podem fazer a venda tranquilamente, devem fazer a venda. O único problema que está sendo, tudo está girando em torno das crianças. Então, porque elas ficam expostas a condições de risco. Isso. A questão de mendicância, a questão também de lixo em torno delas. Isso. Tudo isso a gente... Vocês estão preocupados em resolver essa situação. Com certeza. Por isso, dessas reuniões e atas, inclusive. Muitas reuniões, todas registradas em ata, para a gente depois poder, cobrar da própria liderança, porque eles são parceiros para ajudar. E se tem alguém que possa controlar esse fluxo de saída e entrada de indígenas, são os caciques, as lideranças indígenas. Então, assim, controlar no bom sentido de que quem está saindo, quem está indo para onde, para qual cidade, quem está ficando em Chapecó, até para que futuros problemas não aconteçam, Mas no caso, Alexandra, se a responsabilidade, uma vez que envolve crianças, é do Conselho, nós não estamos aqui também criticando o Conselho de forma alguma. O que eles deveriam fazer se as crianças estão nessa situação de risco, se não há vagas em albergues para as crianças? Qual seria o caminho? As conselheiras levarem de volta para a aldeia de suas origens? Na recomendação aqui do MPF, acho que tem, junto à FUNAI... Ao Conselho Tutelar do município de Chapecó, obedecendo ao regramento da lei de 90 e a situação singular das crianças e dos adolescentes indígenas, realizar o recolhimento e encaminhamento da criança ou do adolescente indígena em situação de risco aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. É o artigo 101, inciso 1º da lei 8.069 de 90. Então, aqui já é claro que o Conselho tem que fazer o recolhimento e encaminhar a criança ou a adolescente em situação de risco aos pais responsáveis. Eu acho que é acompanhado pela FUNAI, tem também aqui uma... Proceder à orientação ou apoio ou acompanhamento temporário, se necessária, à medida artigo 101, inciso 2º da lei, e terceiro, efetuar as referidas medidas com o acompanhamento da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então, o Conselho Tutelar, pelo que nós entendemos aqui no artigo
no artigo 101, inciso 1º da Lei 8.069 de 90, é de responsabilidade do Conselho Tutelar o recolhimento e encaminhamento da criança aos pais ou responsáveis, juntamente com acompanhamento da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então, isso fica bem claro, né? Eu acho que sim, né? Nós estamos aí como parceiros para ajudar, né, a resolver esse problema, até pela criança, dar mais dignidade para a criança indígena, né, e para o próprio indígena. E o que precisar, a gente está aí para ajudar. Se expõe às demais sim, órgãos. Né? Com certeza. Parabéns, Alexandra. Muito obrigado pela sua prestatividade, a tua gentileza. Você que é a gerente do Índio para Assuntos Indígenas, que tão bem recebeu a equipe do programa Cidadão no Comando, e de fato hoje aqui ficou provado, você conseguiu mostrar para o telespectador de quem é a responsabilidade. Imagine, obrigada a você, sempre vou estar à disposição quando você precisar. E a gerência está com um desafio, mas não para assumir responsabilidade ou função de outras instituições. Nós somos parceiros e queremos o melhor para os indígenas, né? Alexandra, falando aqui no nosso programa, Alexandra Paliano, gerente para assuntos indígenas da Secretaria de Assistência Social do município de Chapecó. São imagens de Gilberto Luiz Concato. O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.